Quem é? Jacó. E nós sabemos que cada um de nós vai passar por uma crise muito grave na vida. Está muito pertinho, diante de nós, uma crise, um teste muito grave, que é chamado de tempo da angústia de Jacó. Como eu posso me preparar para ser aprovado nesse teste, no tempo de angústia de Jacó? Eu digo a vocês, o preparo é hoje. São os pequenos testes que Deus nos dá cada dia. Quando você com fidelidade supera, vence esse teste, você está se preparando para quando chegar essa grande prova, você vai passar por ela tranquilo, porque você aprendeu a confiar implicitamente em Deus, no que Deus diz, na direção que Ele dá para a sua vida. Eu fiquei impressionado quando eu servi o exército. Eu servi como oficial médico no Mato Grosso do Sul, 18º BELOG, o batalhão logístico, e eu ficava vendo o sargento comandando um grupo de soldados. O soldadinho tinha que lavar a sua roupa e passar, ficava impecável aquele uniforme. Só que dá trabalho, aquela roupa militar é uma roupa grossa. E ele tinha que usar aquela botina, tinha que estar brilhando tanto que dava para você pentear o cabelo olhando na botina, lustrando. E ele se preparava para poder se apresentar. E se apresentava. O sargento levava eles para o meio de um lugar pantanoso e chegava para o soldado e dizia: soldado, se deite aí na lama. Aí o soldado virava para o sargento e falava: sargento, não faz isso comigo, eu lavei, deu tanto trabalho lavar esse uniforme. Você passa, olha a minha botina, como está brilhando isso aqui. É assim que acontece? Não. Ele falava: deita. O soldado se jogava na lama. Assim. Agora você se arraste aqui, se role na lama. E ele se rolava. Agora você vai atravessar esse rio pendurado numa cordinha. Ele discutia? Não, vai e faz. Gente, quando nós vamos ter essa obediência implícita a Deus? Deus falou isso, estou fazendo. As coisas que Deus pede para nós são coisas para o nosso maior bem. E a gente fica duvidando, fica questionando: porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sou acostumado. Não é verdade? É a prova do estilo de vida. Esse teste, pode acender por favor? Eu anotei essa frase aqui para ficar na nossa mente. O teste sobre o estilo de vida é um meio de fortalecer o caráter e preparar para a grandeza futura. O teste sobre o estilo de vida, fortalecer o caráter, é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Até um cântico jovem que fala assim, né? Desde quando me levanto, cantem comigo, até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Esse é o estilo de vida. Da hora que você levanta, os céus estão olhando para ver se você vai à presença de Deus, vai buscar qual é o programa de Deus para a sua vida, para aquele dia, ou se você vai sair desesperado, igual qualquer um por aí, para sair fazer as suas coisas. Eles estão observando se você vai sentar para fazer do café da manhã a sua refeição principal do dia, ou se você vai sair com o estômago vazio. E depois, lá no meio do dia, a hora que bate a fome, você vai comer um salgadinho frito com refrigerante, na hora do desespero, né? O apóstolo Paulo disse: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Está lá, Romanos 12, verso 2. Na hora do almoço, você vai comer num restaurante ou junta panelas, os anjos estão observando se você vai fazer uma escolha sábia dos seus 3 ou 4 pratos, não 3 ou 4 pratadas, né? Seus 3 ou 4 pratos. Às vezes esses junta-panelas da igreja são um problema, né? As irmãs capricham, a gente fica doido assim, dá vontade de pegar um pouquinho de cada um. É errado. Escolha aqueles alimentos que você não come todos os dias. Pegue seus 3 ou 4 pratos, uma boa salada, um arroz, um feijão e uma mistura, ou um representante do arroz, que é um cereal, que pode ser um trigo, pode ser um milho, enfim, um representante do
feijão, que pode ser a soja, a lentilha, o grão de bico, o feijão preto, enfim, qualquer dessas leguminosas à vagem, e uma mistura, um assado, uma carne vegetal, qualquer uma coisa assim, um soufflé, enfim, você vai selecionar e vai comer. Quando você chega em casa, às vezes, do trabalho, você está cansado, está estressado. O que você precisa é botar um tênis no pé e sair para fazer exercício. Quem não pode fazer de manhã, né? Quem pode, a melhor coisa, acabou sua comunhão com Deus, e a apostila aqui diz isso: põe o tênis no pé. É muito difícil. Tem alguém que não tem, por acaso, um tênis aqui bom, importado, daqueles bons para caminhada? Se você não pode comprar esse, compre um tênis comum mesmo, brasileiro, nacional. Se não der, você compre um conga. Se não der também para comprar um conga, né? Vai de chinelo mesmo, vai de sandália havaiana, vai descalço, né? Mas vai fazer sua caminhada. E sabe, esse teste do estilo de vida é uma coisa que nós temos que fazer por nós mesmos. Precisamos buscar o poder de Deus para Ele nos convencer a fazer isso. Sabe por quê? Há um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu: olha, operai a vossa salvação com temor e com tremor. Mas como eu vou operar a minha salvação? Cristo já não operou por mim a salvação? Claro, o estilo de vida é a sua parte. Não pense que quando você repetir aquele prato, tiver aquela montanha de comida, o segundo, o terceiro prato, vai vir um anjo tirar o pratinho da sua frente e falar: filho, você não precisa disso aqui não, já chega, tá bom para você. Quando você chega estressado do trabalho e você cai na frente da poltrona e fica na frente da televisão assistindo tudo quanto é porcaria até a hora de chegar ao sono, não pense que vai vir um anjo ali, colocar um tênis no teu pé e te puxar: vem cá, filho, vamos fazer a sua caminhada, você está precisando é disso. Isso vai te relaxar, vai te dar um bom sono, vai diminuir aquela fome de ansiedade. O anjo vai fazer isso? Não vai, são decisões que você tem que tomar. Quando chega naquela hora de dormir, né, vai dando 9h30, 10 da noite, aí começa aquele filmaço que você sempre quis assistir, aquele programa de entrevistas, né? E os céus estão observando se você vai ter coragem moral de desligar a televisão e ir para a cama, porque no outro dia você tem que levantar cedo, ou se você vai ficar ali, né, hipnotizado por aquela telinha. Gente, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Quer assistir um programa que vai passar à tarde? Grava no videocassete e depois você assiste, não é? Mas essa prova do nosso dia a dia, o teste, pequeno teste do estilo de vida que vai preparar você para ser aprovado e para confiar em Deus quando vier aquele grande teste da vida. Pode acender, por favor? Esse texto aqui é impressionante, do livro Temperança, já foi mostrado aqui. Leiam comigo em voz alta para vocês não dormirem. Os hábitos precisa ser mais claro do que isso. Quem come errado e bebe errado, pensa errado e faz coisa errada. Pior, pensando que está fazendo certo. Comecem a perceber a ligação que existe entre nossos hábitos, o nosso estilo de vida e a nossa mente. Ok? Esse outro texto também é um texto impressionante. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se por onde? Leiam comigo? Através de Deus. Qual é o maior poder de Satanás contra você e contra mim? O mais forte poder de Satanás. E esse texto complementa também, Medicina e Salvação 85, a condescendência com o apetite. Notem que não é o apetite. O apetite é uma bênção. Quando você está com fome, até pão velho fica gostoso. Não é verdade? Então o apetite, mas a condescendência, você sabe que aquilo vai te fazer mal, mas você, sabe, você quer sentir aquele prazer. Essa condescendência é o maior mal com o qual temos de contender. Você já entrou nessa luta, você está deixando a maré rolar? A condescendência
com o apetite. O maior mal com que temos que contender. Qual é a maior tentação de Satanás então para nós? Qual a área? O apetite. E qual deve ser a maior luta nossa que nós temos que contender? Com o apetite. Você está disposto a entrar nessa briga contra você mesmo, contra o seu gosto, contra o seu paladar? Eu aprendi uma frase que eu achei fantástica, sabe? Dizia assim: pecado é você fazer as coisas do seu jeito. É muito profunda essa frase, pense nisso depois. É porque tem gente que acha que o certo é daquele jeito. Não interessa o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito de profecia, o que diz a ciência. Eu acho que é assim. E você fazer o que você acha é complicado. O cristão, ele está sempre buscando saber o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus deseja. Então, vem a pergunta: como mudar? Várias pessoas me interpelaram na hora do almoço: doutor, é muito complicado, não consigo fazer isso. Eu até tentei já, depois eu voltei, não consegui mais. Como mudar? Sem dúvida, toda mudança precisa ter a direção de Deus. Mas as mudanças, diz lá o Conselho sobre Regime Alimentar, as mudanças devem ser feitas com grande cuidado, cautelosa e sabiamente. O texto continua dizendo ponto por ponto. É assim que tem que ser feita uma mudança. Um dia um ancião da igreja ouviu um sermão daqueles inflamados sobre reforma de saúde, e ele era assim muito fiel na igreja. Ele chegou em casa, chamou a família e disse: mulher, de hoje em diante não entra mais carne nessa casa. De hoje em diante não quero nenhuma fritura nessa casa, não entra mais açúcar nessa casa, não vamos mais tomar refrigerante, nem comprar para as crianças doce, nem bala, nem nada disso. E de hoje em diante nada disso. Olha o perigo, né? Esse negócio de hoje em diante, né? Nunca mais, não fale isso. Deus tem que conduzir os seus propósitos. Resultado: eles comiam só arroz, feijão e carne. Tiraram a carne, o que sobrou? No final de um ano, o filho da família estava com uma anemia profunda. E a família desistiu desse negócio de estilo de vida, de reforma de saúde. Nunca mais vai convencê-los disso. Hoje estão todos doentes, fora da igreja, o casal está separado, os filhos fora da igreja, todos obesos, com diabetes, uma já teve derrame. Vai falar sobre reforma de saúde para essas pessoas. Vejam como o inimigo conseguiu estragar na mente de muitas pessoas esse assunto por causa disso. E eu gostaria de perguntar aqui: você já sentiu isso? Eu li aquele texto de manhã, como essas coisas que o inimigo trouxe, ele tem aborrecido as pessoas. Alguém de vocês já se aborreceu? Sejam sinceros comigo, já se aborreceu com esse assunto da saúde, pela forma que ele foi apresentado? Deixe-me ver aqui as mãos. Quase todo mundo. A minha oração é que Deus realmente nos ajude, sabe, a superar esses traumas que ficaram, e a gente tirar do coração todo preconceito que ficou dessa situação, e que Deus nos convide a avançarmos nesse assunto. Mas ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. Ninguém deve fazer essa história do daqui em diante, de hoje em diante. Tá claro? Agora, é fácil você priorizar as coisas? Não é. Um dia me procurou no consultório um moço com 140 quilos. E ele tinha diabetes. Apesar do diabetes, ele tomava cerveja todo dia, doces à vontade. Tinha pressão alta. Apesar da pressão alta, sal à vontade. Não fazia exercício. Dormia muito tarde. Não, tudo que vocês puderem imaginar. Fumava todos os dias. É aquele paciente que você não sabe nem por onde começar, porque está tudo errado, tudo errado. Depois do exame clínico, ele voltou para a mesa, e eu senti assim um lampejo de desejo nele de mudar. E sabe qual foi a pergunta que ele me fez? Doutor, será que se eu comer uma maçã vai fazer mal para mim? Eu fiquei com vontade de rir também. Não, fuma, bebe, não faz exercício, come muito doce, muita porcaria, muita gordura, não dorme, e está preocupado com uma maçãzinha, né?
Às vezes nós também estamos preocupados, sabe, com um detalhe do assunto da saúde, reforma de saúde, combinação de alimentos, não sei o que, e o inimigo tenta nos distrair com essas coisinhas, sabe, para a gente não fazer o que tem que ser feito. Eu não acredito naquele vegetariano que não faz exercício. Não acredito. O que é mais importante? A dieta ou o exercício? Os dois são extremamente importantes, mas o exercício, sem dúvida, se tivesse que começar por algum lugar, tinha que começar pelo exercício, porque o exercício alivia aquela ansiedade, aquela vontade de comer, aquela fome por ansiedade. Você está ansioso, vai dar uma volta no quarteirão, vai fazer um pouco de exercício, passa, não é? O exercício físico vai melhorar o sono, melhora a função intestinal. O exercício melhora tudo, não é? Então, eu vou propor uma atividade para vocês. Eu gostaria que nós trabalhássemos agora em grupos de 4 pessoas. No mínimo 3, mas 4 pessoas é o ideal, e que todos participassem. Eu vou dar um problema difícil para vocês resolverem. Vai ter que ser resolvido em consenso. Sabe o que é consenso, né? Vocês vão ter que chegar a um acordo. Não é voto da maioria, não. É consenso, mas vocês vão ter que discutir e chegar num acordo. E você não pode aceitar a resposta do outro só porque o outro grita: não, é assim, tem que ser. Tá bom, então põe aí. Não, isso não pode. Vocês vão ter que chegar num acordo. E qual é o exercício? Vocês vão abrir na última página da apostila de vocês, onde vocês têm aquelas linhas em branco, e eu vou dar 5 itens no estilo de vida e 5 itens na alimentação. E o trabalho de vocês, de 4 em 4, é descobrir o que é mais importante, o que você colocaria em primeiro lugar. E a proposta é a seguinte: pode acender, por favor? Pode acender aqui o projetor? Aí está. Um novo membro, chegou um moço na igreja, conheceu o evangelho e se batizou. Tomou conhecimento da nossa filosofia. Boa parte da igreja tem dificuldade em priorizar as instruções dos nossos livros de saúde. E você fez o seminário de enriquecimento espiritual 2, fez a jornada saúde e adoração. Você é um mestre já no assunto da reforma de saúde. E ele te procurou: olha, eu gostaria de saber, eu faço tudo errado. Eu tomo muito refrigerante, ainda tomo café, não faço exercício, fico acordado na internet até de madrugada, como muita comida gordurosa, minha janta é mais pesada que o almoço, não tomo café da manhã. E você vai ter que orientar esse moço, tá? Leia atentamente essa lista. Então, considerando que as mudanças devem ser feitas cautelosamente, ponto por ponto, enumere em termos de prioridade e importância. Olha o trabalho de vocês: enumerar, simplesmente de 1 a 5. Em termos de quê? Prioridade e importância. Como se esse recém-convertido fosse introduzir na sua vida um item de cada vez. Ok? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Então aqui estão os primeiros 5 pontos na alimentação. Dieta moderada e equilibrada. O que é dieta moderada e equilibrada? O indivíduo ainda come algumas besteirinhas, mas ele come na hora certa, come a quantidade certa, mastiga bem os alimentos, ok? Ele tem uma dieta equilibrada e moderada. Número 2, usar mais frutas, verduras e legumes. Notem, antes de sair tirando coisas da alimentação, nós temos que acrescentar o que está faltando. Lembram aquele estudo que eu mostrei com os nossos líderes, né? 70% não estão comendo as frutas. Então, vamos priorizar sempre acrescentar o que está faltando antes de tirar. Porque tem gente que acha que reforma de saúde é tirar isso, tirar aquilo outro. Perigoso, né? Terceiro ponto, eliminar a carne da dieta. Às vezes eu fico triste, passa esse teste na congregação e aparecem algumas respostas lá. Qual a primeira coisa que tem que fazer? Eliminar a carne da dieta. É mesmo a primeira coisa? Será que tem que se fazer para uma reforma? Eu quero ver se os irmãos estão captando, né, o espírito desse seminário. Quarto, usar também alimentos integrais. E o quinto, reduzir os alimentos gordurosos, principalmente a gordura de origem animal. Deu para entender a proposta? Grupos de 4, todos trabalhando. Vocês têm 4 minutos para
simplesmente colocar de primeiro ao quinto. O que vai ser o primeiro aqui que você vai recomendar esse jovem recém-convertido? Podem discutir.